Olá pessoal, eu vim trazer hoje uma dica de como fazer uma transformação de unidade que pode ser usado para medida, massa e capacidade e facilita bastante o nosso trabalho. A gente já sabe que para mudar de uma casa para outra aqui dentro dessa tabelinha, igual essa que eu estou mostrando na tela para vocês, a gente usa multiplicação ou divisão por 10 ou, como algumas pessoas já guardaram, somente andar com a vírgula, né? Porque é a essência da multiplicação e divisão por 10. Mas eu vim trazer uma outra forma de pensar, onde a gente vai trabalhar mais com a observação. A gente vai trabalhar com o número sem vírgula, na verdade. Então, por exemplo, uma coisa que é importante saber, nós temos que guardar essa sequência, tá? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, no caso das unidades de medida, cuja referência é o metro. Na verdade, o que a gente tem que guardar são esses prefixos, o quilo, hecto, deca, que depois eles vão se adequar tanto à massa, que é grama, quanto à capacidade, que é litro. Nós vamos ver mais adiante. E a gente tem que saber essa sequência. Então, o primeiro exemplo aqui, eu coloquei dentro da minha tabelinha o número 23.145, porém eu coloquei um algarismo em cada uma das unidades de medida. E aí, eu quero saber, esse número representa quantos quilômetros e, ao mesmo tempo, quantos metros? Aqui na frente eu coloquei o número inteiro, sem vírgula. Agora aqui vem o detalhe. Como eu vou colocar a vírgula? A vírgula, ela vai sempre entrar, se eu estou falando em quilômetro, isso significa dizer que o algarismo que está na casa do quilômetro é o algarismo das unidades. Então, eu tenho 2 quilômetros. Então, eu tenho 2,3145 quilômetros. Olhando esse mesmo número do jeito que ele está na minha tabela, se eu quiser saber quantos metros eu tenho, o 4 vai passar, o 4 que está na casa do metro, vai passar a ser minha unidade. Se ele é unidade, significa que dentro do número a vírgula vem logo após ele, porque unidade é o último algarismo que a gente tem antes da vírgula. Então, eu vou ter uma vírgula aqui, ó, logo depois do 4 eu vou ter 2.314,5 metros. Esse número é exatamente a mesma medida. 2,3145 quilômetros é exatamente igual a 2.314,5 metros. Se eu quiser completar a minha tabelinha com zeros, eu vou ter um número aqui de 2.314.500 milímetros. Por quê? Esse zero agora do milímetro passa a ser a unidade, tá? Então, vamos ver se vocês já pegaram direitinho, ó. 2.713, eu coloquei dentro da minha tabela e eu quero saber, esse número do jeito que ele está disposto na tabela, ele tem quantos metros? Eu venho aqui, ó, na casa do metro e vejo qual o número que está ali, 1. Significa que esse 1 é a minha unidade nesse momento. Então, eu tenho 271,3 metros. Quantos centímetros? Olha, toda vez que eu tiver uma casa vazia aqui, eu posso complementar com o zero. Repare que o zero, tanto na frente quanto atrás, eu posso preencher à vontade, sem medo, porque ele não faz diferença. Por que não? Veja bem, centímetros. Então, eu venho na casa de centímetro, não tinha nada, eu completei com o zero. Significa que esse zero passou a ser a minha unidade. Então, eu tenho 27.130 centímetros. Por que que esses dois zeros aqui não fizeram diferença? Porque eu teria uma vírgula depois desse zero do centímetro e 27.130,0 é a mesma coisa que simplesmente 27.130. Da mesma forma que o zero que eu coloquei aqui no quilômetro, ele não interfere lá no centímetro, porque 0,27.130, a gente não usa esse zero na frente, usa só o 27.130. Então, eu posso, como na próxima linha aqui, ó, que eu tenho 32, se eu quiser eu posso completar todas as casas vazias com zeros. Então, eu tenho quantos metros aqui? Eu vou lá na casa do metro e olho qual algarismo que está ali. É um zero. Então, é o 0,32 metros. Isso são quantos milímetros? Milímetro está aqui, é um número inteiro, 320 milímetros. 0,32 metros é do mesmo tamanho que 320 milímetros. Então, onde eu quiser colocar minha vírgula, reparem que eu não estou preocupada em andar com vírgula. Eu só estou enxergando qual é o número que está ocupando a casa daquela unidade de medida que a gente está trabalhando no momento, identifico aquele número como sendo a unidade e a vírgula vem logo após ele. Agora eu vou dar outro exemplo. Eu dei o exemplo do número na tabela para a gente identificar o que era o quilômetro, metro, centímetro. Agora eu trouxe o número 23,5 e nós vamos colocá-lo na tabela para então fazer a transformação de unidade.
23,5, qual é o algarismo nesse momento que é a unidade? É o 3. E qual é a unidade que a gente está trabalhando de medida? É o decímetro. Isso significa que o 3 tem que estar na casa do decímetro. Então, eu venho e coloco o 3 ali, ó. Olha como ficou fácil. E agora eu distribuo o restante do número, não me preocupo com vírgula, tá, gente? É só colocar ali o 235. Como o 3 está na casa do decímetro, nós temos 23,5 decímetros. E quantos hectômetros nós temos? Olha, aqui está vazio, vou completar com zero. O zero que está na casa do hectômetro passou a ser a unidade. Então, eu tenho 0,0235 hectômetros. Agora, tem um caso aqui bem interessante que eu vou chamar a atenção de vocês. 27 quilômetros. Quem é a unidade, 2 ou 7? O 7. E a unidade de medida, quilômetro. Então, o 7 vem para a casa do quilômetro. Mas ainda tem o número ali para eu completar, né? Não tem nada depois do 7, mas tem o 2 antes do 7. Ué, mas não tem outra casa antes do quilômetro. E agora, como é que eu faço? Não tem problema nenhum, você vai colocar o 2 aqui fora. Por quê? Porque existem unidades maiores do que o quilo, unidades com um prefixo maior do que o quilo. Por exemplo, que vocês já devem ter ouvido aí muito na informática, né? O mega, o tera, o giga, isso tudo são unidades maiores do que o quilo. Então, existem outras unidades, assim como existem unidades menores do que o mili, tem o micro também, que não aparece na nossa tabela. Isso porque, usualmente, nós trabalhamos com a tabela que vai só no caso aqui de medida, de quilômetro a milímetro. No caso de massa, de quilograma a miligrama, de quilolitro a mililitro. A gente não trabalha com as demais unidades de medida, mas existem outras, existem muitas outras. Nós não trabalhamos com elas. Então, quando isso acontecer, basta a gente colocar o número ali fora da tabela, mas a gente não pode esquecer dele. Se aqui, por exemplo, fosse, vou colocar aqui, ó, se fosse 127 quilômetros, aqui fora nós teríamos 12 e o 7 lá na casa do quilômetro, tá? Não tem problema nenhum, a gente vai trabalhar dessa forma. Só não podemos esquecer desse 2. Esse 2 vai ficar aqui fora, mas ele faz parte do nosso número. Então, 27 quilômetros. Eu quero saber quantos decímetros eu tenho aqui. Olha, decímetro está aqui, então eu vou completando com zeros até o decímetro. Esse zero passa a ser a unidade e eu tenho, olha o 2 lá, 270 mil decímetros. Viu por que a gente não pode ignorar aquele 2 que está ali fora? Nós temos que colocá-lo ali e trabalhar com ele, tá? Bom, 1,75 metros. Quem é o algarismo que está na casa da unidade? 1. Então, ele vai lá para o metro e eu vou e complemento o restante do número, 175. Eu quero saber em decâmetros. Decâmetros, vou colocar um zero aqui na frente, então eu vou ter 0,175 decâmetros. Viu? Não é difícil. Tá? Se você quiser usar uma tabelinha para fazer esse método dar certo, fica bem legal, fica bem fácil, mas não é necessário. No finalzinho a gente vai ver que nem é necessária a tabelinha. Mas só para não passar em branco aqui, eu vou colocar exemplos também da tabelinha de massa e de capacidade. Reparem que as unidades de medida ali, olha, vêm com os mesmos prefixos, quilo, hecta, deca, aí vem a grama, que é a unidade de medida, decigrama, centigrama, miligrama. Tá? E a regra é exatamente a mesma. Então, se eu tenho 13 decagramas, a unidade E3 vai entrar na casa do decagrama. Eu venho aqui no decagrama e coloco o 3. E venho com o 1 aqui na frente, ok? Eu quero saber quantos centigramas. Então, eu vou aqui completar até os centigramas. Eu tenho 13.000 centigramas. 14,52 miligramas. Olha, quem é a unidade? É o 4 e ele tem que ir para a casa do miligrama, tá aqui. Ele tem o 1 na frente e 52 atrás. Olha, mesmo caso eu não tenho aqui na minha tabela unidade menor do que o miligrama. Então, eu vou deixar o 52 ali fora, mas ele faz parte do meu número. Eu tenho que deixá-lo ali, mesmo sem saber o nome da casa que ele ocupa, o 52 faz parte. E eu quero saber quantos gramas a gente tem aqui. Então, vou completar até chegar no grama. Então, eu vou ter, olha, 0,01452 gramas, ok? Agora, em verde aqui, eu vou fazer uma
Brincadeira, vou fazer uma coisa diferente. Vou colocar alguns números aqui dentro. 300, vamos ver, 3.078. Vamos colocar assim, 13.078, pronto. 13.078. Se eu escolho esse zero aqui como sendo o algarismo das unidades, eu estou falando de quê? De decagrama. De quantos decagramas? 130,78 decagramas. Se eu escolho esse 8 como sendo o algarismo das unidades, eu estou falando de quê? Decigramas. Então, eu tenho 13.078 decigramas. Se eu falo que agora, se eu agora quiser falar de miligrama, olha, miligrama não tem nada, eu vou completar com zeros e aí eu vou ter o que aqui? 1.307.800 miligramas. Olha lá. É só eu escolher qual casa que eu quero. E se eu quiser saber isso aqui em quilogramas? Quantos quilogramas nós temos aqui? 1,307, né? Quilogramas, que aí os 2 zeros do finalzinho já não interessam, ok? Viram que a regra é a mesma para medida de massa, para medida de, para medida, né, metro, para massa, grama, e também para capacidade. Aqui na medida de capacidade, nós temos o primeiro exemplo aqui, 1,7 quilolitros. Olha, reparem de novo os prefixos, quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Então, isso aqui, gente, vocês precisam saber a ordem certinha que eles aparecem e vocês viram que não precisa ficar guardando para tudo. Você só guarda o prefixo e você joga ou L, ou M, ou G, de acordo com a medida que você está trabalhando. Então, 1,7 quilolitros, eu tenho lá na unidade do quilolitro o número 1. Tá lá, 1, e vou completar com o 7. Beleza. Eu quero saber quantos decilitros tem 1,7 quilolitros. Então, eu vou até o decilitro. Eu tenho, então, 17.000 decilitros. Reparem, se eu quisesse saber quantos litros tem em 1,7 quilolitros, bastava eu parar aqui. Então, eu teria 1.700 litros. 1,7 quilolitros é igual a 1.700 litros, é igual a 17.000 decilitros. Em vermelho, ml, olha, ml tá aqui, é o 2, né? Então, eu tenho 1.352 e reparem, nós temos dois números ali fora da tabela. 1.352,78 mililitros. Quantos decalitros? Vou precisar de um zero aqui. Então, eu tenho 0,135278 decalitros. Em verde, 43,21 decalitros. Quem é a unidade aqui? É o 3. Lembra, a unidade é sempre o número antes da vírgula. Se não tiver vírgula, é o último algarismo, tá? Então, o 3 vai estar na casa do decalitro. Vou completar o número. Eu tenho 4 na frente e o 21 logo depois dele. Isso aqui são quantos centilitros? Vou ter que chegar no zero aqui, 43.210 centilitros. E aí, batendo o olho nesse número, reparem que a gente não está fazendo conta, a gente não está dividindo nem multiplicando por 10, a gente não está andando com vírgula, a gente está simplesmente desenhando. Qual é a minha dica aqui? Uma coisa que fica fácil. Eu desenho, se eu quiser trabalhar sem a tabela, eu posso desenhar o meu número nessa tabela. Por exemplo, eu tenho aqui 521 gramas. Eu sei que o 1 está na casa dos gramas. Grama está no meizinho. Eu tenho mais 3 números para um lado, vou completar com 0, e tenho mais 3 números para o outro. Posso completar assim também. E aí, lembrando dos prefixos, né? Quilo, hecta, deca, grama, no caso, centi, aí, desse, centi e mili. Então, vamos lá. Se eu tenho isso tudo aqui, 521,7 gramas, eu tenho, então, se eu parar com a minha vírgula aqui, 52.170, olha, grama, depois do grama, quem que eu tenho? Decigrama, centigrama. Tá lá. Consigo fazer dessa forma. Eu posso ter 5,21, então, 5,217. Quem que estaria ali na casa? Quando o 5 for unidade, olha, se o 1 é grama, o que eu tenho na frente dele? Decagrama, hectograma.
Então tá lá, eu já faço a minha transformação. Ou eu nem preciso completar com esses zeros todos, mas se eu quiser, ao invés de andar com vírgula, eu coloco os meus números com 7 algarismos, incluindo zeros na frente e atrás, e encaixo a vírgula de acordo com a minha necessidade. 73 quilômetros não vai ter só 7 algarismos, né? Esse vai ter um pouquinho mais. Por quê? O 3 é que está na casa do quilômetro. Eu quero decâmetro, só que esse aqui tá facinho, eu posso só ir completando com zeros, ó. 3 está na casa do quilômetro, hectômetro, decâmetro, 7.300. Eu tenho aqui, ó, o 73, o 3 está na casa do quilômetro. Vou chegar no metro, hectômetro, decâmetro, metro. 13,25 centilitros. Vou colocar somente meu 3 ali. Tá vendo? Eu tô fazendo cada hora de uma forma diferente, tá? Mas usando sempre essa lógica, sem preocupar em andar com vírgula, nem multiplicar e dividir. O 3 está na casa do centilitro. Eu quero chegar em litro. Centilitro, então na frente dele eu tenho o decilitro que vai ser ocupado pelo 1 e o litro que vai ser ocupado pelo 0. E aí eu trago o restante do número que eu ainda não tinha preenchido. O 3 está na casa do centilitro. Eu quero mililitro. Mililitro vem logo depois do centilitro, que é o 2,5 e coloco o meu 1 aqui na frente. 132,5 mililitros, tá? Vou completando o número. 1 tá na casa do decâmetro, né? 1 decâmetro. Eu quero passar para metro, então o próximo número já seria o metro, 13,2. Quero passar para quilômetro, o 1 está no decâmetro, eu tenho ainda o hectômetro, o quilômetro, porque como eu não tinha número nenhum na frente, fui preenchendo com 0. Se eu tivesse, eu iria completando os números que eu já tenho. E agora eu trago o 32 para fechar o número. Beleza? Espero que vocês tenham gostado das dicas e que facilite a vida de vocês.